Saudações, senhoras e senhores. Está começando mais um episódio do Virada Paulista Podcast comigo, Guilherme Campos. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse clássico que teve no último domingo entre Palmeiras e Santos, o famoso clássico da saudade, em que o Palmeiras bateu o Santos por 2-1 no Allianz Parque. Mas antes disso, vou pedir para vocês seguir as nossas redes sociais, que está passando aqui embaixo, @Virada Podcast, no Twitter, no Instagram e no TikTok. E também se inscrever aqui no canal e também acompanhar a gente lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Deixa aqui seu like aqui no YouTube, seu comentário, que é muito importante pra gente. Dessa vez eu tô aqui sozinho, porque eu tô gravando na segunda-feira de manhã. Os outros integrantes estão trabalhando nesse momento e eu, como trabalho à tarde, então eu tenho esse momento para poder gravar um episódio rapidinho aqui para vocês, que não será um episódio muito grande, até porque só tem eu aqui, e vamos falar um pouquinho sobre esse início de temporada das duas equipes, né? Tanto do Palmeiras como do Santos, né? Antes, eu vou falar um pouquinho do clássico, né? Como se desenhou essa partida. E pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras entrou ali numa formação com 3 zagueiros, o Mike e o Piquerez bem espetados lá na frente, e fez uma boa atuação. Primeiro tempo, claro, foi bem amarrado, porque o Carille ele mudou a escalação do Santos, botou uma escalação mais defensiva, ele fechou bem mais no meio de campo. E aí o Palmeiras é que encontrou dificuldades, mas o jogo não estava fluindo tanto, nem para o Palmeiras, nem para o Santos. Então ficou um jogo muito disputado ali no meio de campo, com poucas finalizações. Mesmo assim, o Palmeiras chegou mais que o Santos. O Palmeiras foi melhor que o Santos no primeiro tempo. E isso fez uma diferença ali, né, no box score, né? Várias não, mas algumas finalizações do Palmeiras e pouquíssimas do Santos, que acho que no final do primeiro tempo que foi arriscar alguma coisa, uma cabeçada para fora e tal. Mas o primeiro tempo foi bem ruim das duas equipes no jogo como total. Um jogo muito disputado, mas com pouquíssimas oportunidades de gol. E aí, acarretou no primeiro tempo não tão bom. No segundo tempo, o Carille muda o Santos, né? Coloca o Juliano e coloca também o Guilherme. Sai o Rincon e sai o Pedrinho. Eu não teria tirado o Pedrinho, teria tirado o Casares, mas depois, querendo ou não, a substituição do Carille acabou sendo certa, né? Porque o Casares, ele machuca, né? O Casares não, o Juliano machuca com 10 minutos em campo, gramado que a gente vai falar depois. E aí acaba tendo que sair e entra o Otero, que foi quem fez o gol do Santos. Bom, segundo tempo, com essa mudança de formação do Santos, né? O cara ele tirou o seu terceiro volante. O Santos ficou um pouquinho mais exposto. E aí, num cruzamento que desvia no Aderlan, a bola sobra para o Veiga, que está sozinho na entrada da área. Que isso, para mim, é uma falha muito grande, né? Do sistema defensivo do Santos, principalmente dos volantes, né? Tem que ter um cara ali acompanhando o principal jogador do Palmeiras no ano. Há alguns anos já. Os principais jogadores do Palmeiras do ano, na entrada da área sozinho, e acabou que ele fez o gol. Ele bateu até meio errado na bola ali, deu um pouco de sorte que a bola pegou um efeito que quicou no chão e enganou o João Paulo. Tem gente falando que o João Paulo poderia ter pegado essa bola, eu não sei não, acho que essa bola é bem difícil, até porque ela bate no chão e ela pega um efeito complicado. E aí, mesmo assim, mesmo o Palmeiras fazendo 1-0, o Santos saiu um pouco mais para o jogo, e nessa de sair para o jogo, tomou um contra-ataque, né? E aí o Flaco Lopes, praticamente sozinho da área, finaliza a primeira vez, o João Paulo tira do jeito que deu. Também muita gente criticando o João Paulo por essa bola, mas, assim, ele tirou a bola praticamente de dentro do gol. Ali a grande falha para mim é do Joaquim. O Joaquim acaba não marcando bem o Flaco Lopes, a bola acaba passando do Joaquim, o Flaco Lopes estava nas costas do zagueiro do Santos. E ele acaba finalizando, o João Paulo tira no reflexo do jeito que dá, e aí, para a infelicidade do goleiro do Santos, a bola voltou no pé do Joaquim. Claro, né?
O João Paulo às vezes é um pouco criticado na saída do gol. Será que ele poderia ter sido essa bola? Eu acho difícil. Eu achei que foi mais falha do Joaquim e aí em sequência a falha do João Paulo sai. Acontece. Depois o Santos acaba fazendo o seu gol ali com o Otero. E aí o jogo, no segundo tempo, ficou mais aberto que no primeiro, né? O Santos foi para jogar no segundo tempo, porque o Palmeiras também estava mais confortável com 2-0 no placar, acabou tomando um gol, e aí apostando nos contra-ataques e levando bastante perigo. O jogo ficou mais aberto e ficou mais jogado, né, no segundo tempo, como diriam os boleiros. E, bom, no final não saiu disso. O que a gente tem que destacar que a atuação do Gustavo Gomes, para mim, foi muito boa. O Mike, eu achei que ele deu bastante trabalho ali para a ala defensiva ali do Santos, né? Do lado esquerdo, com o Kevson. E acho que o meio-campo do Palmeiras também foi muito bem, com o Richard Rios e o Zé Rafael. E o Rafael Veiga, não preciso nem comentar, né? Temporada faz Rafael Veiga. E do lado do Santos, bom, o Otero eu acho que entrou bem. E basicamente foi isso, né? Não teve muito que... o João Schmidt e o Pituca fez outra boa partida. Então, são esses 3 destaques do Santos aí. Eu acho que foi muita coisa. Bom, vamos começar falando de quem venceu, né? O Palmeiras vai deslanchar com essa vitória? Eu acredito que sim, porque o Palmeiras ele começou os 2 primeiros jogos meio capenga, assim, empatou com o Novo Horizontino, não apresentando bom futebol. Contra o Inter de Limeira sofreu para vencer, né, por 3-2. E contra o Santos não sofreu, apesar de ter sido um jogo mais jogado, né? O Palmeiras ele sabe jogar contra essa equipe do Santos. Não tem como, né? São vários anos em que o Palmeiras se dá bem quando joga contra o Santos. É que nem aquela frase que o Galvão falava assim, pô, a seleção brasileira, né? Tá em crise, chama o Chile, tá em crise, o Palmeiras chama o Santos. Ano passado não deu tão certo isso, mas nesse ano deu bastante certo. O Palmeiras foi e venceu o Santos e agora eu acredito que vai deslanchar. Tem pela frente a Supercopa contra o São Paulo, vai ser um jogo muito difícil, muito complicado, mas um leve favoritismo aí para o Palmeiras, né? Porque, assim, é uma equipe que foi campeã brasileira, o São Paulo também foi campeão da Copa do Brasil, até por isso eles estão jogando a Supercopa do Brasil, mas um trabalho mais longo do que o Carpini no São Paulo, né? O São Paulo teve que mudar de treinador por conta do Dorival na seleção brasileira. E eu acho que o Palmeiras, se fizer um jogo um pouco melhor do que esse contra o Santos, acho que tem tudo para vencer o São Paulo. O São Paulo não vai ser um adversário fácil, nós sabemos, né? É uma equipe que tem muita qualidade, mas o Palmeiras tem tudo para vencer o São Paulo aí, principalmente se contar com uma boa atuação de Rafael Veiga, né? Que início de temporada do Veiga, né? Tá jogando muito, não é novidade para ninguém, né? É a mesma coisa falar que a chuva é molhada, porque ele joga muito. É incrível o que o Veiga faz com a camisa do Palmeiras. É um jogador muito, muito importante, um jogador que faz diferença. O Abel também transformou ele, né? Porque a gente lembra do Veiga antes do Abel, não empolgava tanto a torcida do Palmeiras. E agora é um jogador extremamente fundamental nessa equipe do Verdão. E tudo isso, praticamente, do Palmeiras é isso, né? É isso que temos para falar do Palmeiras. Uma equipe muito forte, uma equipe favoritíssima para o Campeonato Paulista, né? E para os outros campeonatos que vão vir na temporada. E que deve deslanchar, deve engatar aí com essa vitória do Santos. Se perder para o São Paulo, não é nada de absurdo também. É uma grande equipe e que tem grandes jogadores. Então, e é um clássico, né? É disputadíssimo. O clássico é aquilo, a gente nunca sabe quem vai vencer. Ano passado o Santos Embaixado ganhou desse Palmeiras, quando ninguém botava fé no Santos. E acabou acontecendo. Então, Palmeiras vai com... Ainda tem mais um jogo, né, antes, né? Aí deve colocar os reservas, deve poupar aí no jogo do meio de semana.
e com força máxima contra o São Paulo. Acho que o São Paulo tem que tomar cuidado com o Veiga, com o próprio Flaco Lopes. Eu acho que ele tá começando até bem a temporada. Acho que ele fez um bom jogo contra o Santos. E é isso, né? A meio de campo do Palmeiras é incrível. Zé, Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga. E entra o Aníbal Moreno, né? Que é simplesmente um ótimo volante. Então o Palmeiras está muito bem servido nesse meio de campo aí. E vai enfrentar o São Paulo, provavelmente com força máxima, né? Só sem Dudu e Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues aí que se lesionou. E a gente vai falar mais um pouco disso daqui a pouquinho. Bora falar do Santos agora. E aqui a derrota acaba abalando, né? Seria isso. Vou até botar aqui e vou editar. Acaba abalando. A derrota acaba abalando o bom início do Santos? Bom, acho que não. Acho que por mais que o Santos tenha perdido o segundo tempo, o Santos apresentou um futebol ok. O próprio Abel elogiou o Santos, falou que é um elenco melhor que a temporada passada, elogiou a dupla de zaga do Santos, falou que o Santos vai ser uma equipe difícil de ser batida nessa temporada. E é isso que o torcedor santista tem que mentalizar, no elogio de um técnico rival, mas de um grande técnico que sabe muito de futebol e que sabe o que é uma equipe competitiva, uma equipe que briga como o Palmeiras. E, bom, o Santos fez 2 bons jogos no início do Campeonato Brasileiro, faz contra o Botafogo um bom jogo, apesar de sofrer um pouquinho no final, e depois faz contra a Ponte Preta. Foi um ótimo jogo como um todo, apesar da chuva que caiu na Vila Belmiro. O Santos, jogou muito bem na chuva, né? Porque o gramado aguentou bastante, né? E para esse jogo, o cara ele mudou muito com medo do gramado, e o medo dele se provou com o Juliano saindo lesionado. O segundo tempo do Santos foi melhor, quando eles desfez os 3 volantes. E as coisas caminharam aí para o Peixe. Eu acho que temos um trabalho no Santos, temos uma equipe coesa, temos um elenco no Santos. Por mais que muitos vão olhar e vão julgar e falar assim: nossa, o Otero é horrível, o Casares é horrível, o Marcelinho, que ninguém conhece, é horrível. Eu também não conheço. Mas assim, Marcelinho que nem entrou ainda. Mas temos alguma coisa nesse Santos aí. Não é um time jogado, não é um time que pega a bola e não sabe o que fazer, é um time que trabalha a bola. Tem um meio campo muito forte com o Pituca e com o João Schmidt. Para mim, os 2 destaques desse início de ano, junto com o Juliano, né, o meio campo do Santos totalmente renovado para essa temporada e rendendo muito. Então, nós podemos ter esperanças de que o Santos fará um bom campeonato paulista e que se classifique, né? Coisa que não acontece há 3 anos. O Santos não se classifica para as quartas de final, para a fase mata-mata do Campeonato Paulista. E agora tem tudo para se classificar, né? São 6 pontos em 3 jogos, é o líder do seu grupo, um grupo que não é tão forte assim, mas lembrando que tem aquela somatória geral, né? Então, quanto mais pontos você fizer, melhor, porque aí, caso você avance para a semifinal, você pode pegar um adversário que fez menos pontos que você e você acabar decidindo em casa. O Santos é praticamente isso. É um time novo, é um time que está se adaptando ainda, está se entrosando. Tem alguns jogadores que eu gosto muito, já falei do meio de campo. A dupla de zaga me agradou, apesar desse jogo não ter sido tão bom. Mas você vê, até o Abel elogiou a dupla de zaga, então acho que tem tudo para vingar. Alguns torcedores do Corinthians, alguns membros desse podcast não gostam muito da ideia do Gil de titular, mas nós temos que entender a realidade do Santos, né? O Gil talvez não estava funcionando para o Corinthians, apesar de que ele fez uma reta final de temporada muito boa, né? E fisicamente, apesar de ter 36 anos, ele está muito bem. O último jogo contra o Palmeiras ele não foi bem. Ele fez como eu comentei, um pênalti contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Acabou, mas foi ali coisa do acaso.
Foi sem querer, ele tava ali na marcação, botou o braço no jogador, para aquele empurra dentro da área ali, para você ter noção de onde é que tá o cara que você tá marcando. E aí, numa infelicidade, a bola acabou batendo na mão dele. E aí foi pênalti pra Ponte Preta, não foi nem pro Botafogo. Acabei me equivocando aqui. Mas assim, muito bem, Aderlan, um bom lateral que o Santos conseguiu arrumar aí no mercado, experiente, sabe cruzar, né? O último jogo ele fez o cruzamento pro gol do Furt. Então é uma equipe que é nova, precisa de entrosamento. Mas assim, o que nós temos que analisar do Santos até agora, nesses 3 jogos? O campeonato principal do Santos na temporada é a Série B, para poder voltar para a Série A. O Santos enfrentou 3 equipes, são 3 jogos que enfrentou 3 equipes. Botafogo, Ponte Preta e Palmeiras. 2 equipes de Série B. E o Santos venceu uma fora de casa, até jogando bem, levou um sufoquinho no final, mas aí contou com a estrela do João Paulo para também salvar, que às vezes é importante você ter um goleiro do calibre do João Paulo aí para esses momentos. E contra a Ponte Preta, o Santos faz um ótimo jogo, domina a Ponte Preta os 90 minutos, mais ou menos ali depois que sai o gol da Ponte Preta, a Ponte Preta começa a tomar um pouco mais de conta do jogo, mas foi 3-1, foi uma vitória tranquila, o Santos já estava com um placar elástico, então o normal era perder para o Palmeiras, era o normal. Se a gente analisar aqui, vamos analisar, o Palmeiras é uma equipe de Série A, atual campeão brasileiro. O Santos, nesse momento, é uma equipe de Série B. E contra equipes de Série B, o Santos venceu, e venceu bem. Então, acho que esse é o ponto de vista positivo que nós temos que ter agora, nesse momento, em visão ao Santos. E, por último, eu vou falar um pouquinho sobre o gramado do Allianz, que, né, lamentável, o Palmeiras soltou uma nota falando que não irá mais jogar no gramado Allianz enquanto a concessionária aí que cuida do gramado, cuida do Allianz, né, reforme esse gramado até para preservar a saúde dos atletas do Palmeiras e dos adversários. O Palmeiras entende que não dá para pôr em risco logo após ter uma lesão do Bruno Rodrigues, jogador do Palmeiras que foi contratado do Cruzeiro nessa temporada, e ele provavelmente vai ficar muito tempo fora porque ele teve o ligamento cruzado, aí vai fazer uma cirurgia, se já não fez a cirurgia, e vai perder muito. É um reforço que o Palmeiras contava, e que não sabemos quando ele voltará. Então o Palmeiras já estava um pouco ressabiado com isso, e aí tem agora uma lesão do Juliano, que jogou apenas 10 minutos e saiu falando que esse gramado não dava. E assim, saíram fotos da chuteira dos jogadores do Palmeiras, da grama grudada, uma gosma da grama grudada na chuteira. Tem um vídeo de um funcionário do Palmeiras tirando coisas da chuteira do Everton, coisas da grama, né, que grudaram. Tá muito ruim. O Carille falou que tá parecendo um campo uma quadra de futsal, que tá muito rala. E isso está sendo prejudicial não só para os adversários, mas também para o Palmeiras, como o Abel falou. Eu acho que o Palmeiras tomou uma atitude corretíssima e vale o Santos ficar esperto, porque quem cuida do Allianz é a W Torre. E se a W Torre não está tendo um bom relacionamento com o Palmeiras, não está pagando aí a concessão que tem que pagar ao Palmeiras, e parece que não está cuidando do estádio, não está cuidando do gramado. Então o Santos tem que ficar esperto aí, porque se for firmar um contrato com a W Torre, tá vendo que tá dando problema no Palmeiras e já se preparar para esses problemas aí no contrato, né? Já colocar lá no contrato e poder cobrar da W Torre caso aconteça algo semelhante. O Santos tem que ficar esperto nessa relação, e o Palmeiras ele tá certíssimo em cobrar, em falar que não vai mais jogar no Allianz enquanto não arrumar. O Abel falou que ele tem uma informação que passaram para ele que 30 dias o gramado tá ok. Mas 30 dias é muito, né? Não poderia ter arrumado isso na pré-temporada? É esse o questionamento que fica. Porque isso acaba prejudicando o Palmeiras também. Perdeu um jogador, uma contratação que, se o Abel pediu, era importante.
Ele contava com o Bruno Rodrigues e, infelizmente, ele acabou se machucando. E, pô, assim, gramado é fundamental no futebol. Não é uma crítica ao gramado society. Existem outros gramados societies no Brasil e nem por isso os jogadores se lesionam muito como está se lesionando no Allianz. É a forma como está sendo feito, é o trabalho que está sendo realizado no Allianz Parque, no gramado do Allianz Parque. Não tá legal. O do Botafogo é sintético, o do Atlético Paranaense é sintético, e não tem um histórico de atletas se lesionando lá. Então não adianta nada você colocar um gramado sintético para ter um bom gramado, porque antes a gente lembra como que era o gramado do Allianz sem o sintético, e ficar machucando os atletas não ser um bom sintético. É isso. Acho que falamos tudo o que tínhamos que falar aqui. Falamos do Palmeiras, falamos do Santos esse início de temporada, falamos desse gramado horroroso do Allianz Parque. E eu vou me despedir de vocês, mas antes vou pedir novamente para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu comentário. Se você quer ouvir a gente no ônibus, lavando uma louça, correndo na esteira, correndo no parque, tem no seu agregador de podcast favorito, nós estamos disponíveis lá, só procurar Virada Paulista Podcast que você vai nos encontrar. E seguir a gente nas redes sociais, @Virada Podcast, como está passando aqui embaixo, TikTok, Twitter e Instagram. Muito obrigado a todos por ter acompanhado mais um episódio. Tamo junto e falou!